Diz assim, Lucas capítulo 7, verso 1, verso 11. Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos de uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Aproximando-se, Jesus tocou o caixão. Em algumas versões está esquife, que é a mesma coisa, né? Que era uma maca, literalmente, não era um caixão como vemos hoje, era uma maca que o corpo ficava exposto. Verso 14. Aproximando-se, Jesus tocou o caixão, e ao pararem, os que levavam, ele disse, moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então, o medo dominou todos, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Olha para cá. É um feito espetacular, grandioso, que por vezes nós deixamos passar batido. Olha o que diz a Escritura. Lembra da sequência dos fatos. Na última pregação eu falei sobre a cura do centurião. E então, um homem humildemente chega em Jesus Cristo e suplica a ele pelo seu servo que está doente. Estava à beira da morte, diz a palavra. No caso aqui desta viúva, o problema era mais grave. O filho já tinha morrido. A situação era muito pior do que daquele homem. Imagine a situação, um cortejo fúnebre saindo, porque nas cidades judaicas não se podia sepultar morto, apenas fora da cidade. E então, na porta da cidade, porque antes as cidades eram cercadas por muralha e haviam portas, é isso que nós costumamos ver nos filmes antigos, né? Sansão arrancando a porta da cidade. Então aconteceu este encontro justamente ali na porta. Uma multidão de tristeza, chorando, e a outra multidão jubilante, alegre com o Senhor. Seria mera coincidência justamente essas duas multidões se encontrarem ali? Ou já seria o nosso Senhor demonstrando que as nossas dores estão sempre diante dos olhos dele? Porque a tendência é nós pensarmos que o Senhor não se preocupa comigo. Será com os meus problemas? Será que ele se preocupa? Então eu creio que isso aqui não é apenas uma coincidência, mas algo que já estava na agenda divina. Naim tinha apenas uma única entrada. E a diferença dessas duas multidões era apenas uma. O ponto de referência. Era para onde elas olhavam. Enquanto esta daqui olhava para algo morto, e por isso estava triste, a outra multidão que estava entrando olhava para o autor da vida, e por isso conseguia ser alegre. É para que eu e você venhamos a perceber que a nossa cosmovisão de mundo vai determinar em muito as nossas alegrias e as nossas tristezas. Se você é um materialista, naturalista, um teísta, que acredita que o corpo é só matéria, que este mundo é só matéria, que existe apenas este mundo, que você veio do nada, no dia da aflição, nada vai te consolar. E no dia da morte, você vai voltar para o seu nada. Todavia, se você acredita que você veio de um Deus, no dia de maior dor no ser humano, que é a dor da perda de um filho, ainda assim você pode ter um consolo, saber que por mais que as coisas não andem como você queria que andassem, o retorno de todos nós também é para o Senhor. Aquele encontro, ainda que não estivesse planejado na agenda daquela viúva, com certeza estava na agenda de Jesus Cristo. Por que nós podemos ter a certeza disso? O Salmo 139 é claro. Senhor, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, enquanto eu era um aglomerado de células, o Senhor já me via. E o Senhor determinou, escreveu no seu livro todos os dias da minha vida, escritos e determinados. Você consegue ver apenas com base aqui no Salmo 139. É impossível um cristão ser adepto ao aborto. A Escritura é clara em dizer, ainda substância informe. E o Senhor já tinha escrito e determinado todos os nossos dias. Agora, se coloque no lugar desta mãe, principalmente se você tem filho. Se coloque no lugar dela. Uma situação trágica. Ela já havia perdido o marido. E então agora ela perde o filho. Zacarias vai dizer que grande dor é chorar a morte do primogênito ou do unigênito.
Eu vi uma pesquisa uma vez dizendo que a maior dor do ser humano é a perda de um filho, porque foge daquilo que é natural. O que se espera são os filhos enterrando os pais. Mas quando esta lógica é invertida, a dor deve ser imensa. Então, para piorar a situação, essa mulher, ela tinha perdido não apenas o marido anteriormente, por isso era viúva, ela perdeu filho, único, companheiro, e ali também ela estava perdendo a sua fonte de sustento. Por quê? Não havia INSS. Não havia. Aposentadoria? Não havia. A esperança dos homens e mulheres ao envelhecerem era que os filhos pudessem cuidar deles. Então essa mulher estava levando para o cemitério essa última fonte de sustento e proteção. Uma das situações mais trágicas de se imaginar. A probabilidade dela virar mendiga era enorme. Assim como Ruth. Enorme. Só que então, justamente quando ela pensa que tudo vai dar errado, ela tem um encontro com o Senhor e as coisas começam a mudar. Por vezes, em nossas vidas, nós chegamos a momentos trágicos, talvez não tão quanto esse, mas momentos onde nós falamos, o casamento faliu, o filho não volta mais, a esposa endoidou, o desemprego veio e eu não tenho o que fazer, e nós tendemos a ficar desesperados, pensando, o que será de mim? A única solução para mim e para você é que aconteça conosco exatamente o que aconteceu aqui com essa mulher. Que nós tenhamos um encontro com o Senhor para que Ele possa reverter a nossa situação. Mais importante do que olhar para o sofrimento, para o morto, para o filho, para a circunstância, é olharmos para aquele outro Senhor, o autor da vida. E este pode todas as coisas, inclusive aliviar o sofrimento. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, Cauã. O primeiro princípio é o seguinte: Jesus precisa ser o seu ponto de referência. Como assim, pastor, ser o seu ponto de referência? O que você e eu fazemos quando tudo o que nós cremos ou temos, nós vamos ir por água abaixo, para o ralo. Aquilo que você depositava a sua confiança, talvez no seu casamento, onde a sua esposa disse, eu ficarei com você até o fim da minha vida, e de repente você a vê indo embora. Aquele filho que você criou com o maior carinho do mundo, e de repente uma enfermidade o leva. Um emprego que você achava que duraria até o fim dos seus dias. E de repente, por conta de uma crise, você o perde também. As coisas dessa vida são como esse rapaz. Morrem cedo. Se a nossa esperança está apenas aqui, nas coisas em que nós conseguimos ver, tocar, e nas coisas que nós temos aqui na terra, eu tenho uma má notícia para você, elas morrem cedo. É por isso que eu tenho ojeriza por pessoas que dizem frases do tipo, meu filho, minha vida. Já viu? Não é. Ainda que filhos sejam bênção, privilégios, dádiva do Senhor. Se você diz que o seu filho é a sua vida, aí você o perde, a sua vida também se esvai. Não é o seu cônjuge, nem ele, é a sua vida. A situação dessa mulher era desesperadora. Toda a esperança dela estava naquele menino, e então ela se vê sem nada. Repare como nós somos tendenciosos a depositar a nossa alegria em coisas que não são eternas. É no marido, é no amigo, ou às vezes até no pastor. Não é possível que esse pastor vai errar comigo. E o dia que erra, você fica desapontado. A carreira, o filho, pessoas. Todas essas coisas também podem ser um ídolo para mim e para você. Ídolo não é apenas uma imagem de escultura que fazemos e colocamos ali em cima da estante para venerá-la. Não, um ídolo é tudo aquilo que nós transformamos em razão da nossa existência. Qualquer coisa.
tudo que você coloca como razão da sua existência, que não é o Senhor Jesus Cristo. E isso a Escritura diz que passa a ser um ídolo. Por isso, não diga a frase, eu não sei o que seria de mim sem tal coisa, ou sem fulano, a não ser que seja Jesus Cristo. Porque sem todas as outras coisas, há possibilidade, mesmo com dor, de se viver. Sem o nosso Jesus Cristo é impossível. A segunda coisa que nós vemos é que Jesus ele viu aquela mulher. Olha que interessante. O Senhor passa e ele vê uma mulher aflita. E diante disso, eu sei que talvez seja fácil, né, pastor? Imagina, quem vai reconhecer uma mulher sofrendo desse jeito? Está lá, provavelmente era a que estava mais perto do caixão, de preto, com os olhos inchados, de tanto chorar. Ora, é fácil, qualquer um haveria. E então você tende a pensar, e quanto a mim? Uma pessoa normal no meio de um monte de gente normal. Será que é possível o Senhor também olhar? E diante das dificuldades, quantos aqui já não disseram, cadê o Senhor? Por que tu me abandonaste, não olhou para o meu sofrimento? Isso não acontece apenas comigo e com você. O salmista também dizia assim, no Salmo 13, o salmista dizia assim, até quando, Senhor? Olha o salmista reclamando, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? No momento de aflição, até o salmista diz, até quando ocultarás de mim o teu rosto? E por vezes não é assim que nós ficamos? Extremamente bravos e chateados com Deus? Por conta de algo que saiu do nosso controle? Eu vim dar uma notícia para você, Deus não se esconde de nós. Nós corremos dele. Nós viramos as costas para ele. Então, quando a dificuldade vem e nós esbravejamos, onde está o Senhor? Ora, ele está no mesmo lugar de sempre. O problema é que foi você que foi se afastando. Você que se afastou dele. A Escritura diz que o mesmo Deus que habita no alto e sublime trono, ele também habita com contrito e abatido de coração. Ou seja, onde há um coração humilde, por mais aflito que seja, se for um coração que clama e pede ajuda pelo Senhor, o que a palavra de Deus diz é que ele vai enxergar a mim e a você. Esse Deus que talvez você pense assim, mas Deus tem tanta coisa para fazer, vai se preocupar com o meu problema? Vai. Esse Jesus Cristo que por vezes não tinha tempo para comer, não tinha lugar onde reclinar a cabeça. Diz a Escritura que ele achou tempo para pregar um sermão para uma única mulher. Uma mulher apenas. Coisas que os pastores de hoje talvez não fariam. Pastor, venha pegar uma conferência aqui na minha igreja. Quantas pessoas mais ou menos assim? Uma. Ah, não vai dar. Estou cheio de compromisso por aqui. O Senhor arrumou o tempo. Não só arrumou o tempo. A Escritura diz que diante desta mulher aflita, o Senhor se compadeceu dela, e se compadecer ali é no sentido de sentir dó, por conta das angústias daquela mulher. Para que eu e você venhamos a ver que, ainda que nosso marido, esposa, pastor, irmão, pais, ainda que essas pessoas não vejam a nossa aflição, não vejam a nossa angústia, existe sempre alguém que vê. Eu sei que quando nós estamos aflitos, tristes, abatidos, nós queremos até que as pessoas descubram aquilo que está na nossa mente. Como assim? Há tantos anos juntos você não conseguiu ver que eu estou angustiado? Que eu estou triste? A Escritura diz que ainda que o marido com 50 anos de casado não perceba, o Senhor Jesus Cristo percebe. A terceira coisa que nós vemos é que Jesus Cristo, ele se compadeceu daquela mulher. É tão certo que o sentimento de Jesus por aquela mulher aflita não era apenas algo trivial, porque a palavra que diz ali que o Senhor se compadeceu no grego, ela dá o sentido de alguém que sentiu no mais profundo das suas entranhas uma comoção por alguém que estava passando por um problema. Ali a palavra mais literal seria tripa mesmo, né? Senhor se comoveu do fundo das suas tripas. Por que este é o sentido da palavra? É porque hoje em dia você fala, sentir no meu coração, é um eufemismo, né? Normalmente quando a gente
passa por algum problema. Ai, deu um frio onde? Na barriga, né? Aqui o sentido é de mostrar que Jesus, ao ver aquela moça aflita, sentiu tanta dó dela, que ele se comoveu no mais profundo do seu íntimo. E olha, muitos milagres de Jesus Cristo não foram para provar a sua divindade. Ainda que Satanás disse para ele na tentação do deserto, se tu és filho de Deus, olha, lança-te daqui para baixo. Ele não fez. Os milagres de Jesus Cristo, você vai ver, via de regra, não é para provar quem ele era. Simplesmente era para atender à necessidade de alguém que estava angustiado. Apenas por isso. Era a mulher samaritana que ninguém dava bola para ela. Era essa viúva que tinha perdido todo o seu sustento. Era Jairo, com a sua filha morta. Era o leproso. Qual que era o problema do leproso? Ele não podia ter comunhão com outras pessoas porque ele era imundo. E então Jesus Cristo vem e faz um milagre na vida dele simplesmente para que ele pudesse de novo cultuar, junto com outras pessoas. Haja vista que não havia cura para a lepra naquela época. O choro, muitas vezes, meu e seu, ele não tem a ver com falta de fé, mas com angústia, porque o ser humano fica angustiado. Só que eu sei que em alguns ramos, principalmente pentecostais, hoje, se você chora, você é incrédulo. Você começa aquela lágrima lá, talvez a mãe morreu ontem, está fresquinha ainda. Daí você chora. Ô rapaz, você não tem fé? Hã? Cadê a sua fé? Vai esmorecer? Aí, gente, como assim? Eclesiastes diz que há tempo para tudo, de sorrir, e há tempo também para chorar. A Bíblia diz que quando Moisés morre, o povo chora 30 dias seguidos, meu irmão. E agora a gente que é crente não pode chorar diante das aflições. Podemos e devemos. No Antigo Testamento havia uma profissão. As carpideiras, mulheres que eram contratadas para chorar em velório. Sabe quando morre aquele fulano lá perto da sua casa, lá que você dá graças a Deus, ufa, não tormenta menos? Só que precisava ter alguém chorando no velório, então essas mulheres eram pagas, simplesmente para ela passar uma cebola no olho é ilustração minha, né? Mas para chorar. Então, que história é essa? Que nós não podemos chorar. Agora Jesus vem em um velório de um filho único, de uma viúva, e pede algo impossível para ela. Não chores. Temos duas alternativas. Ou o Senhor era um insensível, que não estava nem aí para o sofrimento dos outros, ou ele podia dizer, não chores, porque ele sabia. Eu posso auxiliá-la na hora da dor, enxugar do seu rosto toda lágrima. Com certeza era a segunda opção. Da mesma forma que Jesus se compadeceu daquela mulher, isso aqui não é apenas uma palavra, talvez você possa pensar que é uma palavra de autoajuda, óbvio que não. É que nós vemos tantos falsos pastores colocando o ser humano como centro do universo. E então, quando nós vemos uma passagem fabulosa igual essa daqui, nós tendemos a crer, será que é para mim? Será que de fato eu posso suplicar, clamar a Deus por misericórdia para que Ele intervenha diante do meu problema? É óbvio que pode. Não só pode, você deve fazer isso, da mesma forma que Jesus se compadeceu dessa mulher. Meu querido, Ele se compadece de cada um de nós. Se preocupa com as nossas angústias, com os nossos problemas. Isso é tão certo que o nome de Jesus Cristo é o nome mais normal que existia em sua época. Seria como se fosse talvez o Rafael, o João, o Tiago de hoje, que tem para tudo que é lado. Jesus, ele é a forma grega de Josué, Jesua ou Jeosua, um nome extremamente comum. Havia pelo menos 5 sumos sacerdotes com o nome de Jesus. Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele cita pelo menos 20 pessoas com o nome de Jesus. No Novo Testamento, em Colossenses 4:11, Paulo diz assim, este homem é Jesus, o justo, falando de outra pessoa que não era o Senhor. Também chamava-se Jesus. Em Atos 13, havia um feiticeiro chamado Bar Jesus, que é filho de Jesus. E o exemplo mais conhecido
que muitos teólogos interpretam é que o nome de Barrabás também era Jesus Barrabás. Por isso que quando Pilatos chega ali diante da multidão, ele diz: quem vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo? Para diferenciar no sobrenome, né? Jesus o Barrabás ou Jesus o Cristo? Por que será? O nome é absolutamente comum. Será que o motivo não seria para mostrar que o nosso Deus, Ele é um Deus de fato comum, que está junto com todas as pessoas, inclusive conosco, aqui do interior de São Paulo? Meu irmão, você nunca pensou nisso? Deus tem tanta gente na capital para Deus se preocupar, vai se preocupar com a gente? Não, não é possível. Só na Avenida Paulista, gente, olha o tanto de problema que ele tem para resolver. Será que Ele se preocupa comigo? Óbvio. Porque você acha que um de seus nomes é Emanuel, Deus conosco. Mas às vezes pensamos que é Deus com o outro. Não, Deus é o Deus com o pastor. É o Deus com o fulano. E nos esquecemos que é Deus justamente com a gente. Por que Ele pode se compadecer das nossas aflições? Ora, porque Ele sabe muitos dos problemas ao qual nós passamos. Ele sabe o que é ser rejeitado. Você já foi rejeitado por alguém? Parabéns, Jesus também já foi. Ele sabe o que é ser humilhado. Talvez a sua humilhação foi com motivo, o dele não, sem motivo. Ele sabe o que é se sentir um fracasso diante dos olhos dos homens. Ele sabe. Talvez você já pensou, né? Não sou nada diante das pessoas. Jesus sabia que era se sentir exatamente desse jeito. Para mostrar para mim e para você que Ele era extremamente divino, mas também humano. Olha só uma diferença. Na mitologia grega existe Zeus, o supremo deus do Olimpo, o chefe do Olimpo. E a diferença básica entre Zeus e Jesus Cristo é a seguinte: Zeus, certa feita, ele vê um homem muito bonito aqui na terra, chamado Ganimedes. Ele olha para Ganimedes e diz: servo bonito, vai me servir? E então Zeus o captura para que Ganimedes seja o seu escravo, na cozinha e na cama. Tinha esse probleminha com Zeus também, né? Tirava para tudo que é lado. Olha a diferença. Zeus pega um homem para que esse homem seja escravo dele. O nosso Deus, Ele não pega alguém na terra e leva no céu para o servir. Ele desce à terra e serve aqueles homens e mulheres podres e corruptos como nós. Ele vem morrer não por pessoas boas, mas Ele vem morrer justamente por pessoas que não prestam. Esta é a minha e a sua descrição. Seres inservíveis diante do Senhor. Quarto, já estou encerrando, irmãos. Quarto princípio: Jesus consola. É normal pessoas ficarem profundamente tristes diante de tragédias como essa. Normal. O anormal é você achar que tudo acabou. Tem uma moça que eu conheço, me ajudou muito no começo da minha conversão, e infelizmente perdeu o filho, não tem nem um ano. Deve ser terrível. Deus nos livre disso, de uma experiência dolorosa como essa. O problema é que depois que o filho se foi, a fé dela também se foi, a esperança se foi, o bom humor se foi, os amigos se foram. Não se dá mais com ninguém. É normal sentirmos dor na aflição. O que é normal é a gente achar que tudo está perdido. Eu já falei para os irmãos, né? Tem uma moça conhecida minha, que perdeu a mãe recentemente da mesma forma que eu perdi a minha por conta da Covid. Ela passou por todos os processos que a minha mãe também passou. Foi internada, respirador, entubada, transferida e até vir ao óbito. Eu sei exatamente a dor que aquela conhecida passou e passa. Só que foram-se meses.
E o luto ainda continua a ponto de chorar todo santo dia. Não estou dizendo que eu não choro, óbvio. Mas existe algo maior do que pessoas boas que nós convivemos aqui na terra, que é o nosso Senhor. É por isso que nele você pode ter a esperança de que a tristeza vai ser convertida em alegria. Não há ninguém que possa fazer isso a não ser Ele. Não há dinheiro que possa fazer isso. Não há outra pessoa. O que substitui, gente? Uma mãe? Um pai? Ninguém. Eu sei que às vezes as pessoas citam o exemplo de Jó. Jó perdeu os 10 filhos, mas depois Deus deu mais 10. Meu irmão, se você fala assim, pastor, você troca os seus 4 filhos agora, né? Deixa Deus tomar esses 4, Deus vai dar 8, melhor que esses daí. Eu não troco. Prefiro-os com os defeitos, qualidades que eles têm, do que ficar sem eles. Mas quem é capaz de consolar o ser humano num momento como esse? Não é uma permuta, se fosse possível. Não é um consolo de alguém, a não ser que seja o consolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas Ele pode consolar a mim e a você. Ele não apenas transforma a água em vinho. A Escritura diz que Ele também é especialista em transformar a tristeza em alegria, o pranto em sorriso. Só que, às vezes, o povo reformado que somos nós, se apegam tanto à questão teologicamente correta, o que nós vamos fazer sempre, que acabam se esquecendo do poder de Deus para nos sustentar na hora da aflição, para fazer o milagre quando as coisas parecem que não tinham jeito. Olha, se tem um defeito que eu acho em nós, nos reformados, é esse. Não se crê mais que Deus pode trazer o morto à vida, curar o enfermo, fazer aquilo que é impossível aos homens. Pastor, mas a minha vida é muito difícil, só luta e só angústia. Eu tenho uma boa notícia para você. A medida de graça sobre a sua vida vai ser ainda maior. Ai, pastor, mas eu queria ter um marido. A Escritura diz que o Senhor, o teu Criador, é o teu marido, que é alguém melhor do que Ele. Ele é tudo que eu e você precisamos. O que você tem em Cristo, meu irmão, é muito além do que aquilo que você precisa aqui nessa terra. É por isso que o convite dele para mim e para você, põe ele, por favor, Mateus capítulo 11. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Onde nós podemos achar descanso para a nossa alma? Nele. Ainda que uma congregação como a nossa, de irmãos falhos, assim como todos nós, possa trazer consolo na hora da aflição, da luta e da angústia, nada se compara ao nosso Senhor. Ninguém podia consolar essa mulher. O filho único, seu companheiro, seu sustento e a esperança de sua posteridade. Tem essa ainda. A esperança de sua posteridade estava indo embora. E o povo de Deus, ele preza muito pela continuação da família. Ninguém podia consolar ela, até que ela teve um encontro com o Senhor e foi consolada. E quinto e último para encerrar, põe ele, por favor. Quinto princípio, Jesus intervém. Olha o que vai dizer o verso 14. Aproximando-se, ou seja, o Senhor foi. Aproximando-se, Jesus tocou o caixão. Aí já tem outro exemplo, né? Os judeus não tocavam em nada morto, nem animal, por conta de contaminação cerimonial. Jesus taca a mão no leproso, no morto. É engraçado que a lepra não passa para ele, mas a virtude vai dele para o leproso. É engraçado que o morto não contamina, mas a sua vida o traz de volta. É o contrário. Agora, eu no comecinho eu estava com medo, né? Alguns irmãos, pastor, vem orar para mim. Ano passado, eu falei, o que você tem? Covid? Pode ser pelo celular?
Depois eu falei, não, gente, como? Como negarei uma oração que pode trazer conforto para um irmão que anda conosco há tempos? Pastor, mas corre o risco de pegar? Claro! Ora, se nossos dias estão escritos e determinados, eu vou ter medo do quê? Fui orar uma vez para o irmão que estava com tuberculose, achei que até pior que Covid, né? A questão da restrição era absurda, absurda. Os enfermeiros na parte lá do isolamento, quase usavam aquela roupa de, acho que é apicultor, né? Quem usa abelha. Falei, gente, o negócio que deve ser sério, né? Falei, Senhor, protege aí. Protege aí que o teu filho lá está precisando de uma palavra de consolo. Jesus, ele fez isso. Ele foi atrás da mulher. Verso 14, aproximando-se, Jesus tocou o caixão. E ao pararem os que levavam, ele disse, moço, eu te digo, levanta-te. Repare, os cegos pediam, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os cegos pediam, Senhor, faz-nos enxergar. Quem estava enfermo, a mulher do fluxo de sangue, foi atrás de Jesus Cristo para ser curada. O que esse jovem podia fazer? Nada. Absolutamente nada. Ali a morte já tinha sido concretizada. De fato, poderia-se dizer, batalha perdida. Acabou. Já passou por algumas situações onde o médico disse a seguinte frase, olha, só Deus. É uma frase horrível de se ouvir. Você percebeu como nós ficamos desesperados diante de uma frase dessa? Calma aí, se é só Deus, há uma enorme esperança. Só que como que nós interpretamos essa frase? Puxa, liga para o plano mútuo já, deixa tudo arrumadinho. Acabou. A batalha não estava perdida por conta de quem estava diante dela. A Escritura vai dizer que Jairo, com a sua filha, a morte, ele vai atrás de Jesus Cristo e a palavra que ele ouve dos amigos é a seguinte, não incomodes o mestre, ela já morreu. Não é isso que por vezes nós ouvimos, só que talvez com outras palavras? Não adianta. Seu casamento acabou. O filho não volta mais. A esposa, esquece. A cura, impossível. Nunca houve cura para isso. A restauração da sua família é impossível. E nós pegamos essas palavras negativas e absorvemos. E achamos que realmente não tem mais jeito para nós. E nos esquecemos de olhar para aquele que vai além da medicina, para aquele que tem todo o poder. Eu vi uma moça uma vez que ela, depois de anos casada, o marido foi embora. E ela dizia, não, eu vou orar para que o Senhor restaure. E ela descobriu que já tinha umas 2 famílias já depois que largou ela. E ela pediu para o pastor, ora comigo. O pastor falou, irmã, esquece esse assunto, né? Ela falou, no dia que o pastor esmoreceu, eu dobrei o joelho. E não é que o marido voltou? Até hoje ela brinca com o pastor, que não sou eu, tá? Ei, pastor, hein? Se tivesse na sua, não tinha voltado para mim, hein? Esperança. Esperança. Ele ordenou a esse menino morto que se levantasse. Ele não pode ordenar a um corpo doente seja restaurado? Não pode? Olha, perdoe-me dar exemplos pessoais aqui. É o único que eu vejo, né? Minha mãe, quando ela teve o primeiro infarto, ela teve 50% da artéria coronária afetada. E, por conta disso, uma parte de baixo do coração dela, aquela pontinha, parou de funcionar. E depois que ela se recuperou, que eu a levei ao médico, o médico falou essa notícia para ela, quase que deu outro infarto. Claro, você fala um negócio desse assim, na cara, né? E depois disso, ela teve mais 3 infartos. 4 cateterismos, uma angioplastia, mais um monte de coisa. E não morreu de nada disso. Eu lembro que diante de algo aparentemente impossível do ser humano ver solução para aquele problema, o que me alegrava era saber, oh Deus,
O Senhor fez o coração. Por que ele não pode continuar funcionando sem uma parte? O que é impossível para ti? É que às vezes nós deixamos a nossa fé de lado e alimentamos apenas o intelecto. E acabamos esquecendo de que Deus continua agindo de forma poderosa. Pastor, meu casamento está falido. A minha vida é pecado, vícios, a família que parece que é impossível de ser restaurada. Está morto? Aqui estava morto. E mesmo com o filho morto, teve jeito para aquela mulher. Por que o Senhor não pode intervir em nossas vidas? Em vez de eu e você ficarmos choramingando, devemos olhar para a Escritura e mudar o nosso ponto de referência. Pararmos de sermos como Pedro, que andando sobre as águas, começa a reparar no vento, nas ondas, e por conta disso começa a afundar. Por quê? Ele parou de olhar para aquilo que devia ser o seu foco, que era o Senhor Jesus Cristo. E é aí que eu e você devemos nos manter. Encerrando, Jesus Cristo, Ele é um único, capaz de trazer pecadores de volta à vida. O nome dessa cidade, Naim, significa agradável ou formosa. Para aquela mulher, não tinha nada a ver com a situação dela. O que tinha de agradável ou de formosura naquela situação? Da mesma forma, os nossos pecados, eles nos deformam. Aquilo que Deus nos fez para ser formoso, agradável. Quando nós vamos dando brecha para o pecado, isso vai nos deformando. Talvez a melhor analogia seria do Sméagol. Um homem até bonito. Mas então o pecado ali, no caso da ambição, vai fazendo com que ele se torne um monstro. O pecado, ele sempre faz isso comigo, com você. Nos deteriora. Mas Jesus ainda assim, ele vai e toca aquele caixão e traz aquele morto de volta à vida. E não foi a única vez que ele fez isso. Lembra Lázaro? 4 dias. Já estava fedendo a carniça. E mesmo assim o Senhor interviu. Não importa, meu querido e minha querida, o quão podre, fedida e perdida esteja a sua situação. O que importa é se você de fato acredita que este Jesus Cristo tem o poder de restaurar. De que você, quando você olhar para a Escritura, você não vê apenas aquilo que Ele fez a outras pessoas. E aí, então você olha Deus abrindo o mar para que aquele povo pudesse passar a seco. Você conta até para os seus filhos uma historinha dessa, mas você não tem a capacidade de crer que Ele pode, mesmo numa pandemia, abrir uma porta de emprego. Como assim? Devemos mudar o nosso ponto de referência. No verso 16, ele vai dizer: então, o medo dominou todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. A melhor tradução ali seria, né? E Deus veio cuidar do seu povo. Deus veio cuidar. Quantos aqui são povo de Deus? Levanta a mão. Amém, irmãos? Levanta a mão. Você é ou não é? Meu querido, se você é povo de Deus, o que a Escritura vai dizer é que Jesus veio para quem? É para você. Não é só para o seu vizinho, é justamente para você. Talvez você olhe e pense assim: olha, mas pastor, o meu marido tem um coração duro demais. Não consigo vê-lo na igreja. Este menino nem coração tinha mais batendo. E você acha que ele? É impossível. Pastor, meu parente está indo para um caminho errado. A minha filha, o meu filho. Esse jovem estava indo para o cemitério, gente. Cemitério. E ainda houve solução. Pastor, a doença já tomou conta. Aqui a doença já tinha matado. Acabado com ele. Mesmo assim, Jesus chega diante de um corpo sem vida e diz: levanta-te. Sabe uma das passagens que eu mais amo na Escritura? É quando Ezequiel chega diante do vale de ossos secos, não tinha nada, apenas osso. E então, Deus o manda dizer, para
que começasse a haver vida. Ele mesmo sem ver nada em sua circunstância que pudesse ser favorável a algo tão miraculoso. Ele apenas crê no Deus que o manda dizer. Então aqueles ossos vão se juntando, aqueles tendões vão se juntando, e então a vida surge. Toda vez que eu saio de casa para vir pregar aqui, eu me sinto exatamente como Ezequiel. Um pastor que prega por um vale de ossos secos, porque assim é todo ser humano. Destituído de Deus, todo ser humano é sem vida, sem nada. A única coisa que explica você sair de sua casa para vir ouvir a mensagem do Evangelho hoje aqui, não é porque a minha retórica é boa, porque eu tenho muito para melhorar. Não é porque eu visito durante a semana, não é porque eu me esforço para ser um pastor, gente boa e até divertido às vezes. A única coisa que explica você sair de sua casa para vir aqui é porque um dia a palavra de Deus foi de encontro ao seu coração, e aquele coração morto em pecados e delitos, o Senhor foi o renovando, e por este motivo você vem. Não tem a ver comigo. Agora, se Deus fez isto com você, ora, com quem Ele não pode fazer? O que será impossível a Ele? Meu irmão, o fato de que Deus faz coisas impossíveis é você estar aqui. Sou eu estar aqui pregando essa mensagem para você, porque se alguém que achava inimaginável dentro de uma igreja, era eu. E olha aqui o que o Senhor tem feito. Eu não sei quanto a você, mas eu vou continuar orando constantemente para que o Senhor salve e converta os meus filhos, para que o Senhor possa cada dia mais, através deste púlpito, das nossas redes sociais, alcançar mais e mais vidas, e o Espírito Santo possa convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que, assim como o Senhor alcançou você, Ele alcance seu filho, a sua filha, seus pais, seu parente, porque assim como o Senhor teve misericórdia de nós, Ele também é poderoso para ter misericórdia dessas pessoas. A diferença é, você crê nele? Você crê que Ele continua agindo dessa forma soberana e poderosa? Se você crê, meu irmão, só há um caminho: depositar a sua esperança nele. E olha o que vai dizer o verso 17. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Essa notícia deste jovem morto, ressurreto. Essa notícia de uma viúva no momento mais trágico e desesperador da sua vida, tendo um encontro com o Senhor e tendo a sua circunstância mudada. Essa notícia se espalhou até os dias de hoje. Hoje, outubro de 2021. Por isso você está ouvindo. Se essa mensagem de que Deus é poderoso chegou até nós, o que cabe a nós também é continuarmos levando esta mensagem. Hoje parece que eu estou para falar mal de reformado, né? Mas não estou não. Mas se tem uma peste no meio reformado, é que eles se esquecem do poder sobrenatural de Deus e quase que abominam o evangelismo. Em que sentido? Deus é soberano, só Ele converte. Claro, nós queremos. Mas você aqui ouviu a mensagem do Evangelho através de alguém. Através de uma pessoa, através de um vídeo nas redes sociais, de um programa na rádio. Ora, por que nós não podemos continuar fazendo com que essa mensagem se propague a cada dia mais? Por que nós não podemos ser instrumentos de Deus, gente, para mandar um vídeo de WhatsApp para um parente? Aquele parente talvez você pense que nunca viria à igreja. Ora, leve a igreja até ele, criatura. E se nós tivermos essa fé, pode ter certeza, veremos o Senhor a cada dia mais fazendo grandes coisas em nosso meio. Veremos o Senhor a cada dia mais acrescentando pessoas em nosso meio. Veremos o Senhor levantando líderes de pequeno grupo. Nós veremos o Senhor fazendo com que mais pessoas venham a ser levantadas para levar o Evangelho, mais pastores sejam levantados.
Mas para isso basta que eu e você tenhamos fé, porque de fato para o nosso Deus não há impossíveis. Amém, meus irmãos?